Olá, um ótimo dia para você, com a graça e a eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por mais esse dia, por estar vivo, por esse dia que se chama hoje. E agradeço a Deus também pela sua vida, por você estar vivo também nesse dia que se chama hoje. E enquanto a vida, a esperança. Gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, uma palavra muito oportuna e atual, né? Você já pensou, já se imaginou diante do grande trono branco de Deus? Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Será que nós sentiríamos medo? Sentiríamos temor? Sentiríamos gratidão, que geraria alegria? Pois bem, cada um de nós nos auto-enxerguemos e imaginemos essa situação, porque ela chegará. Esse dia chegará. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas chegará, né? Então, baseado nessas informações e nesses fatos, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, a partir do verso 11. Capítulo 20, a partir do verso 11. E depois gostaria de ler com os irmãos o capítulo 21 até o verso 8. Amém? Vamos lá? Pegue sua Bíblia, caso você tenha uma Bíblia na sua casa, caso você tenha uma Bíblia no seu celular, ou se você apenas quer ouvir a palavra do Senhor, bem-aventurados sois. Amém? Vamos lá. Diz assim: o juízo final. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Iniciando. E vi um grande trono branco, o apóstolo João. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras, e deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados por quem? Por Deus. Logo, a morte e o inferno não têm autossuficiência, não decidem absolutamente nada. Apenas se submetem ao Senhor, nosso Deus, que está sentado neste trono. Amém? Guardem isso nos seus corações. A morte e o inferno não têm vontade própria de decidir nada, porque eles foram lançados pelo Deus Todo-Poderoso, ao qual nos amou e nos salvou mediante o sacrifício voluntário de seu Filho Jesus Cristo no Gólgota. Amém? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no mesmo lago de fogo. Os novos céus e a nova terra, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Todo esse plano que nós conhecemos não existirá. O Senhor irá fazer um novo céu e uma nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus por isso. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma noiva ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá morte. Por isso não haverá lágrimas, não haverá pranto. Por causa que não haverá morte, não haverá pranto, nem clamor, porque não haverá pranto nem morte, não haverá necessidade de clamor, nem dor, porque a dor é a consequência de tudo isso, de chorar, de morrer, de prantear, de clamar, dói internamente. Não haverá mais isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque as primeiras coisas são passadas. E disse-me mais: está cumprido, João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça. Certo dia Jesus Cristo disse aos discípulos, instruindo-os no início da jornada: de graça recebeste. Prestem atenção, vocês de graça receberam, então de graça dai. Mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é o próprio Deus, não é verdade? Apenas se manifestado como Filho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como pode ser isso, irmão Amorim? Permita-me dar um exemplo. Certo dia, assistindo junto com meu irmão, o irmão Sérgio, nós assistíamos a um irmão Adalto Lourenço, que é um irmão nosso na fé em Cristo Jesus, e tem um conhecimento científico muito além do que nós temos, né? Acesso a coisas científicas e tal. E ele é químico e físico. Então ele deu um exemplo que eu jamais esqueci, acerca de Deus ser um só e se mostrar de três maneiras, não deixando a sua essência de ser um. Ele deu esse exemplo, ao qual eu quero compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte: vamos fazer uma alegoria. Imagine que o Senhor Deus, o Pai, é a água. E que essa mesma água esteve em estado sólido, ou seja, no estado em gelo. O fato dessa mesma água estar em estado sólido modifica a origem dela? Ela deixa de ser água por estar em estado sólido, no caso gelo? Obviamente não. Ela apenas está no estado sólido, mas ela é água. Essa mesma água estando no estado de vapor, no estado gasoso, deixa de ser água porque está em estado gasoso? Também não. Continua sendo água, apenas se manifestou no estado gasoso. Essa mesma água estando no estado líquido, por si só já responde a pergunta. Por isso o Senhor Jesus diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Filipe disse certo dia a ele: Mestre, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Percebe? Então, vamos fazer essa alegoria para simplificar, para que nós entendamos com mais tranquilidade, que Jesus estava em estado sólido, como corpo. O próprio Deus, sendo líquido, manifestou-se a nós no estado sólido, Jesus Cristo, apalpável, tocável. Quando o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós à morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou espiritualmente,
podemos fazer essa alegoria que ele se manifestou em estado gasoso, correto? Não deixando a sua origem, que é Deus. E as Escrituras nos ensinam também que Jesus, sendo Deus, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Não usou os atributos divinos para tudo. Ele veio completamente humano, submetendo-se a tentações, submetendo-se à fome, à sede, à dor, a choro e à morte. Não é verdade? Então, isso é de grande importância, irmão, porque o nosso irmão João, antes de escrever o Apocalipse, em uma das suas epístolas, ele deixou bem claro que muitos anticristos tinham se levantado, muitos falsos profetas. Ele disse: não creais a todo espírito, antes analisai-os se são de Deus, porque todo espírito que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, nesses últimos dias, nós estamos vendo aí uma série de confusões, né, aumentando gradativamente, porque sempre houveram, né, irmãos? Mas à medida em que o fim se aproxima, né, a multiplicação de várias interpretações, de várias coisas iam se aflorando dia após dia. E o nosso Senhor Jesus e também os queridos irmãos apóstolos e também os profetas, né, já deixaram de antemão alertado para mim e para você, para que nós não nos deixássemos enganar. Não é verdade? Fecha o parênteses, irmãos. Só para nós entendermos, né? Por que que Deus disse: qualquer que quiser, de graça dar-te-ei da fonte da água da vida? Porque o próprio Jesus disse antes: de graça receber e de graça dai, né? Então é de graça, o Senhor nos dá de graça. Basta nós recebermos pela fé e abraçarmos essa boa nova, né, irmãos? Verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Paulo disse: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 9. Louvado seja Deus. Então, João disse certo dia: quem vence o mundo, a não ser aquele que tem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Então, esse é o que vencerá. Não é uma vitória meritória que parte de mim e de você, irmãos. Essa vitória, de acordo com a linguagem do Evangelho, é diferente da vitória humana. A vitória humana é mérito humano. Ele luta para vencer. A vitória do Evangelho, Jesus vence e nos imputa vitória. Jesus, ele obedece toda a lei, a justa lei, né? Paulo diz que a lei de Deus não é só os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos eram o eixo da lei, que tinham vários aplicativos, constando mais de 600. Então Jesus obedeceu o eixo da lei na íntegra, dia e noite, noite e dia, estando bem-humorado e mal-humorado, estando com dor, estando saudável, durante toda a sua vida, né? Porque essa é a exigência de Deus, da lei. Deus é santo e puro, não aceita fragmentos de obediência na totalidade. Ele quer a obediência total, e Jesus obedeceu totalmente os 10 mandamentos, que é o eixo da lei, né? E os aplicativos desses 10 mandamentos, que constavam em ordenanças. Então Jesus obedeceu tudo isso, né? E nos imputou justiça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Então, Jesus, o Senhor Deus, disse a João: quem vencer, João, somos mais do que vencedores naquele que nos amou, Jesus. Todo aquele que creu em Cristo Jesus, arrependendo-se dos seus pecados,
todo aquele que creu em Jesus arrependendo-se dos seus pecados, não é verdade? Herdará todas as coisas, porque ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiverdes, estejais vós também, como herdeiros. Então, é isso que a palavra está dizendo. Não foge do eixo do evangelho, da boa nova de Jesus, da salvação de Jesus na cruz do Calvário. Não foge. Então, essa vitória vem de Cristo, que venceu a morte pela sua ressurreição, pela obediência na íntegra da lei de Deus que constava em ordenanças, como disse o apóstolo Paulo, eram contrárias a nós, o escrito de dívida que nos eram contrárias, ele rasgou e cravou na cruz do Calvário, né? Não porque a lei era má, nem pesada demais, é porque nós não temos capacidade de obedecê-la na íntegra. E a lei veio para isso, para nos mostrar o quanto nós dependemos de um redentor, dependemos de um justificador. Muitos podem dizer, então, irmão Amorim, quer dizer que nós não precisamos mais fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Quantas vezes você já fez essa pergunta, ou falando ou pensando? Aí é que entra, irmão. Conhecer o Evangelho, a verdade. Posterior a nós aceitarmos o que ele fez por nós, a essa justificação, redenção e, consequentemente, salvação, nós passamos a procurar obedecer mais e mais, só que com um grande detalhe, com a consciência de que nós não temos capacidade de obedecer à lei para ser salvos, mas porque fomos salvos, tentamos obedecer ao máximo possível às suas orientações. Percebe a diferença entre a máquina religiosa e o evangelho, que não é uma religião? Entre o Deus, que é um Deus pessoal, de relação íntima, espiritual, com cada um dos seus membros, cada um dos membros da sua igreja, que está espalhada nos confins da terra. Percebe a diferença? Você não obedece a Deus para ser salvo, como dizem os religiosos, como dizem muitas outras áreas espirituais, vamos dizer assim. Mas o Evangelho nos ensina o seguinte, que Jesus obedeceu toda a lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei, né? A lei que nos colocava como desobedientes e éramos desobedientes e ainda desobedecemos vários pontos da lei de Deus, que é o padrão de Deus. A lei nada mais é do que é o padrão de Deus. Jesus, por amor ao seu nome primeiramente, né? Por amor à sua justiça primeiramente, porque certo dia disse Davi: Senhor, guia-me nas veredas da justiça, nos caminhos justos, por amor do seu nome. Então, por amor à sua justiça, por amor à sua bondade, por amor à sua graça, ele fez isso por nós. E hoje nós podemos estar aqui, considerados pelo Pai justos, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Os irmãos podem consultar esse texto no livro de Romanos, capítulo 8. O 8 e o 9 trata desse assunto. Amém? Então vamos dar sequência. Quem vencer, baseado nesse eixo da vitória que Cristo conquistou e nos imputou, quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde como enxofre, que é a segunda morte. Amém?
Pois bem, voltemos um pouco. No juízo final. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você, meu amado e minha amada, e cada um de nós responda a si próprio, né? Você se considera uma pessoa justa? Você se considera uma pessoa que tem a condição, baseado em tudo que você fez desde que você se entendeu por gente, desde os seus 7 anos de idade até o dia que se chama hoje? Você acha que você teria condição de enfrentar esse dia diante do grande trono branco, sozinho? Pense. A palavra do Senhor diz-nos que o pecado para o Senhor, todos os pecados têm o mesmo peso. Para Deus. Para nós, obviamente, tem várias consequências diferentes, vários pesos diferentes. Precisamos entender isso. Como? Por exemplo, se eu adulterar, se eu trair, lembrando que adultério ele é usado para várias coisas, não somente para a área entre relacionamento entre homem e mulher, mulher e homem. Existem várias coisas que você pode adulterar. Por exemplo, você vai no posto de gasolina e a gasolina está R$ 1 mais barato do que o padrão. Provavelmente aquela gasolina está adulterada. Ela fugiu do seu estado original. Ela está misturada, que vai prejudicar, consequentemente, o seu desempenho. O desempenho do motor do veículo. A longo prazo, se ele continuar colocando gasolina adulterada, vai fundir o motor. Então, mas vamos usar a palavra adulterar para a questão mais conhecida, que é a questão de relacionamento. Se eu adulterar, Jesus disse certo dia, ouviste o que foi dito, não adulterarás? Quando ele diz ouviste o que foi dito, ele dizia para os judeus acerca do que dizia a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia que todo aquele que fosse pego em flagrante no ato de adultério, deitado na cama com uma pessoa adulterando, deveria ser apedrejado até a morte. Pois bem, Jesus disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, em seu coração já adulterou com ela. Parece desproporcional, não é? Mas não. Jesus, sendo Deus, ele disse, tanto faz para mim você deitar com uma mulher que não é a sua esposa, adultério. Ou você olhar para uma mulher com o coração impuro, desejando ela que não é a sua mulher, para mim é a mesma coisa, é o que Jesus disse. Só que qual a implicação, qual a consequência na minha e na sua vida entre essas duas situações? Obviamente, terá um peso maior se eu literalmente adulterar, né? Me deitar com uma pessoa que não é a minha esposa. Obviamente, terá consequências muito mais pesadas na minha vida, na vida da pessoa que foi comigo e na vida da minha esposa. Correto? Mas para Deus é a mesma coisa, tem o mesmo peso, tanto faz. É isso que Jesus disse. Não é verdade? Jesus disse também certo dia, nesse mesmo contexto, ouviste o que foi dito? Não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que odiar seu irmão já em seu coração cometeu homicídio. Entra na mesma situação. Qual a consequência? Na nossa vida é diferente. Se eu matar alguém, lógico que a consequência vai ser muito mais grave do que eu odiar em meu coração. Todavia, para Deus, eu já o matei. É a mesma coisa. Então, uma coisa é o padrão de justiça de Deus, outra coisa é o padrão de justiça humano. Baseado nisso,
sabendo disso agora ou talvez relembrando a você? Você acha que no dia que se chama hoje, você teria condições de enfrentar esse grande trono branco diante desse justo juiz imparcial sozinho, com suas próprias obras? Baseando-se nisso que foi dito aqui. Pensemos. Todo pecado para Deus é um crime, porque é uma violência contra a sua santidade. Deus é puro, santo de olhos. Nele não há mácula, não há mancha alguma. Deus é amor. E quando nós pecamos, cometemos um crime. Por isso, lei. Lei vem de crime. Percebe? Por exemplo, eu tenho 35 anos de idade. Muitos de vocês talvez tenham a mesma idade, ou menos ou mais, né? Mas baseando nessa idade de 35 anos que eu tenho no dia de hoje, né? No dia 2 de maio, não é isso? Dia 2 de maio de 2020. Suponhamos que meu fôlego de vida que o Senhor deu, ele tire, e eu seja levado e compareça diante desse trono. Hoje, no dia de hoje. E chegando lá, lá está o justo juiz. E eu chegue lá sozinho. Suponhamos que eu não tenha Jesus como meu advogado fiel e justo, né? Um advogado que conhece o eixo da lei, que são os 10 mandamentos, o praticou diuturnamente, os seus aplicativos, que constam em mais de 600 itens, ele conhece e os obedeceu diuturnamente também, até a sua morte e ressurreição, correto? Suponhamos que eu chegue lá sem ele, sem aquele que imputa a justiça, para que passemos ilesos por esse julgamento e sejamos decretados inocentes. Eu chego lá somente com as minhas obras. E eu, do ponto de vista humano, eu fui até um cara bom, um cara legal, aos olhos do sistema, um cara que não infringiu as leis a ponto de ser intimado a uma delegacia, por exemplo, né? Um cidadão de bem na linguagem terrena aqui na Terra, né? E eu me confiando nessas questões, pelo fato de eu nunca ter sido preso, nunca ter tido uma passagem policial, né? E eu me comparando sempre com os piores, obviamente que eu vou ser uma pessoa boa se eu me auto-enganar. Se eu for na ladainha de Satanás, né? Aí eu vou me auto-enganar e vou querer chegar diante de Deus sozinho, sem advogado. Pois bem, chegando lá, irmãos, eu digo assim, vamos fazer uma ilustração aqui, uma história, né? Uma história com E, uma ilustração. Senhor Deus, eis-me aqui diante do seu trono branco, desse dia que nós acabamos de ler, grandes e pequenos. E eu chego lá e digo, Senhor, por onde eu posso ir para entrar no céu? Porque eu fui uma pessoa boa, não há dúvidas. O senhor pode ver aí na minha vida. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fui preso, né? Sempre procurei pagar o que devia. Fui um cara gente boa, um cara gente fina. Muita gente gostava de mim no meu bairro, na minha rua, no meu estado, no meu país. Então, senhor, baseado nessas... O senhor já deve saber, né? Mas baseado nessas informações que eu estou passando para o senhor me orienta onde que eu posso entrar para entrar no céu. E aí o senhor diga, opa, calma aí, amorim. Calma aí, para onde você pensa que vai? Vamos conversar aqui. Então quer dizer que você se considera um cara bom. Você se considera um cara justo. Você acha que passa pelo meu tribunal, não é? Você acha que você não cometeu crime nenhum. Então vamos lá. Quantos anos você tem? Eu direi 35, senhor. Certo? Desde os 7 anos de idade você se entende por gente, não é verdade? Com 7 anos você já fazia
coisas, já pensava coisas, consciente, deliberadamente, sabendo as consequências, e por isso mentia, muitas das vezes, para não receber a consequência do seu erro, não é? Se você mente para não receber a consequência, você sabe que está fazendo a coisa errada, não é verdade? Sim, senhor, verdade. Então vamos tomar por base os seus 7 anos de idade. Você está com 35 anos de idade agora, né? Suponhamos que 28 anos, dos 7 aos 35, você cometeu crimes. Suponhamos que você cometesse um crime por dia, Amorim. Um pecado por dia, Amorim. Você é muito acima da média, né? E um dia, em cada dia, você cometeu um pecado só. Entre pensamentos, gestos, fala, ações, intenções, reações, correto? Você cometeu um pecado só por dia durante seus 28 anos de consciência, a partir do 7. Você se acha uma pessoa justa e digna de ser absolvida? Claro, senhor. O senhor pode ver que ninguém conseguiria pecar uma vez só por dia, eu consegui. Aí o senhor pega a sua calculadora celestial, né? Nessa brincadeira, nessa história, e fala, peraí, Amorim, vamos fazer uma conta rápida aqui. 28 vezes 360 dias, que é um ano, dá 10.220. 10.220 crimes. E eu vou te dar uma notícia. Não entra no meu reino, à minha direita, aqui, ó, quem tiver sujo de um crime só. Quem tiver um pecado só, imputado em si, não entra. Tá vendo ali aquele povo vestido de branco? Não tem um pingo de fragmento de sujeira neles. E você me chega aqui dizendo supostamente que pecou uma vez só por dia, só que durante 28 anos você acumulou 10.220 crimes. Agora olhe nos meus olhos, que ardem como chamas de fogo. Eu tenho que absolver você? Ou você se condenou? Você leu nas escrituras o tempo inteiro que eu sou o justo juiz. Mas você não entendeu o que significa ser justo juiz. Justo. Não tem o culpado por inocente, nem inocente por culpado. Não tem feio, não tem bonito. Não tem inteligente, não tem indouto. E aí? O que você me diz? Eu sendo justo. Você chega diante do tribunal com 10.220 crimes. Se eu absolver você, eu vou estar sendo justo ou injusto, Amorim? Eu certamente direi. O senhor deve me imputar em mim esses crimes, realmente. Não é justo me absolver, porque 10.220 crimes é muita coisa. E o senhor dirá, Amorim, se você chegasse aqui com um, você não entraria. Porque para cobrir tudo isso, eu enviei o meu filho, a semelhança de homem, do primeiro Adão, para consertar tudo aquilo que foi feito errado, levando sobre si todas as suas iniquidades. E o castigo que traz paz ao ser humano, castigo, porque ele levou sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa desobediência foi imputada nele, e Deus o castigou, aprove a Deus moê-lo pelas nossas iniquidades. Então, ou você chega aqui com o sangue dele sobre você, com humildade de coração, ou você se condenou. Se condenou.
Apartai-vos de mim. Entende, irmãos? Então, reflitamos. Irmãos, a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que o final deles são caminhos de morte. E nós lutamos não contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. E tem mais um adversário, irmão, que é tão duro quanto essas hostes. É o nosso próprio eu. O nosso próprio eu quer nos convencer de que nós somos pessoas boas. Que do ponto de vista relacional pode até ser que sejamos, mas nós vamos lidar com Deus. Deus é espírito, irmão. Nós vamos lidar com as questões espirituais no dia da nossa morte física. Então, do ponto de vista humano, pode ser que nós sejamos até pessoas boas, irmão. Mas para Deus, a bondade dele é uma. Para Deus, a nossa bondade é outra, irmão. Nós temos que entender isso. Se nós fôssemos só feitos de corpo e não de alma e espírito, tudo bem, irmão, mas nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Um só, com 3 características, irmão. E o espírito é o fôlego de vida que nós respiramos, irmão. Na atmosfera nós temos oxigênio, gás carbônico e muitas outras coisas que respiramos, maléficas à nossa saúde. Mas o Senhor, ele só permite que entre no nosso pulmão, nos nossos pulmões, o oxigênio. Esse é o fôlego de vida que ele soprou no homem, e o homem se fez alma vivente. Então, irmão, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o espírito é o fôlego de vida, e a alma é a nossa consciência, o nosso coração, o nosso interior. Quem nós somos de dentro para fora. Quem nós achamos que somos. E quem nós achamos que Deus é. Agora veja, se nós tivéssemos alguma condição, irmão, de enfrentar esse grande dia sozinhos, haveria necessidade de Deus se fazer homem, praticar toda a sua lei, praticar todo o seu mandamento, à risca, dia e noite, noite e dia, não só no dia que ele estava de bom humor. Como, infelizmente, o adversário das nossas almas e os seus subordinados espíritos, os demônios, criaram essa mecânica chamada religiões, fazendo com que o ser humano se auto-engane. E ele obedece regras A, B, C e D, sistemática, com horas marcadas, obedece à cartilha da religião e acha que vai encarar esse grande dia sem advogado. Essa é a grande estratégia do adversário das nossas almas. Não se iluda. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que é o caminho verdadeiro que dá direito à vida. Não há vida fora de Cristo.
A palavra do Senhor diz, irmão, que todas as coisas foram feitas. Todas, irmão. Todas as coisas. Pense em tudo que existe no universo. Tudo, tudo, tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Através dele, por Ele. Ele fez. E para Ele. Para a sua glória. E nada. Tudo e nada. Veja bem que não há limite. Não há nada fora. Tudo e nada. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra. O livro, ajuntado por Gutenberg na imprensa, o livro não é a palavra. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse aos fariseus, aos religiosos judeus da sua época, disse assim: vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna. Vocês andam com esses pergaminhos para cima e para baixo. Vocês colam filactérios da lei nas suas roupas, causando uma impressão, um impacto para quem os vê. Vocês são doutores da lei, teólogos da lei, e examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna. Mas não querem vir a mim para terdes vida. Porque todos os profetas falaram acerca de mim. Todos os profetas, tudo apontava para mim. E eis-me aqui, vocês não querem vir a mim. Eu estou vivo, estou falando com vocês aqui, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês, não, nós queremos as Escrituras. Peraí, mas as Escrituras falam de mim. E eis-me aqui, eis aqui quem é maior do que Abraão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus cansou de dizer: antes de Abraão eu sou. Se vós fosseis filhos de Abraão, me amaríeis, porque Abraão viu os meus dias e se alegrou. Entende, irmãos? Procure Jesus nas Escrituras, irmãos. Procure Jesus nas Escrituras. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Espírito é o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. O Consolador com C maiúsculo. Que Ele deixou para que nós lêssemos as Escrituras e o encontrássemos e temos vida. Nós não examinamos como faziam os religiosos da época dele, as Escrituras para ter nelas a vida eterna. Nós examinamos as Escrituras com Jesus, que é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele não disse vai, porque Ele é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim entrará e sairá. Ou seja, terá liberdade, porque se eu vos libertar verdadeiramente, sereis livres, ele disse. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagens. Cumprindo-se os salmos, que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele nos fará pastar em pastos verdejantes. Compreende, irmão? Que toda a Escritura fala de Jesus e aponta para Jesus? Pois é, irmãos. Eu finalizo essa mensagem pedindo que você pare e pense. Nesse dia, no dia que você estará diante do trono, se você irá querer chegar lá sozinho ou com um advogado fiel e justo, como disse o apóstolo João, antes mesmo de escrever o Apocalipse que acabamos de ler aqui. Amém?
eu quero fazer uma breve oração para que encerremos esse vídeo de hoje. Amém? Senhor Jesus, neste dia que se chama hoje, quero pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos enxergar o Senhor nas Escrituras e nos faça praticar o que Tu nos instruíste. E pedimos perdão, Senhor, por muitas das vezes não conseguimos praticar, pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos disse para fazermos. Nós temos essa consciência. E por isso nós clamamos por mais misericórdia, mais graça. Temos a consciência de que nós não fazemos tudo que o Senhor nos ordenou a fazer. Mas nós confiamos que o Senhor nos amou primeiro. E que isso imputou em nós justiça. E que aí nós teremos paz no dia da nossa morte, no dia do nosso falecimento. E quando nós fecharmos os nossos olhos e andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor estará conosco, sendo o próprio caminho que nos conduz à vida. É o que te agradecemos e eu peço por cada um desses meus queridos irmãos que ouviram essa palavra. Que o seu nome seja glorificado, como é desde a eternidade até o século dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo.